Olá, começa agora o Bora Entender, seu espaço para tirar dúvidas e conhecer mais sobre os grandes temas nacionais que estão em destaque. Toda sexta-feira a gente está aqui ao vivo na TV e no YouTube da Câmara dos Deputados para tentar descomplicar assuntos importantes e tirar suas dúvidas sobre todas as propostas legislativas que vão ter impacto direto sobre a sua vida. E o tema de hoje é a violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha está completando 18 anos e o texto é considerado pela ONU entre os 3 melhores do mundo na proteção das mulheres contra a violência doméstica. Especialistas dizem que há motivos para serem comemorados, mas que também há possíveis avanços que ainda precisam ser aprovados aqui no Congresso Nacional. Mas e na prática? Será que a lei reduziu a violência dentro dos lares? As mulheres que procuram ajuda são bem acolhidas pelas autoridades? E os agressores, eles têm recebido punição proporcional à violência que praticam? Vem com a gente que hoje nós vamos responder todas essas perguntas e, claro, entender exatamente os direitos que as mulheres agredidas têm. E nós temos certeza de que você quer participar. Então manda pra gente suas perguntas pelo WhatsApp 6199-620-2573 ou pelo chat do nosso canal no YouTube, Câmara dos Deputados Oficial. A gente te responde tudo ao vivo. Bora entender? Para debater com a gente, o programa trouxe 3 grandes especialistas vindos das 2 casas do Congresso Nacional. Estão aqui no nosso estúdio Daniela Ribeiro, consultora legislativa da área de Direitos Humanos e Ciência Política, Diego Fontes, consultor legislativo da área de Direito Penal, e Natália Sobestiansky, consultora legislativa de Direitos Humanos do Senado Federal. Bom, primeiramente quero agradecer demais a vocês por terem aceitado o nosso convite, 3 grandes especialistas aí nessa questão da violência contra as mulheres. É um tema sério aí que nós vamos debater hoje, um problema muito grave enfrentado pelas mulheres brasileiras, né? E para a gente começar, eu acho que a gente precisaria entender um pouquinho o alcance dessa discussão. Quer dizer, Daniela, como é que está o problema atual? Você tem números? A violência contra a mulher, qual é a situação no país? Sim, boa tarde. Obrigado por participar. Obrigada, Marcelo. Boa tarde. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite, cumprimentar você e meus colegas, Natália e Diego. Sim, a gente tem números e, infelizmente, eles são preocupantes. Se por um lado a gente tem uma legislação que é muito avançada, na verdade não é pouca coisa, a gente tem uma legislação que é referência nacional, como é que a gente tem, por outro lado, nos últimos anos a gente tem apresentado assim, números muito preocupantes. Se a gente pega o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, que trouxe dados para a gente de 2023, esses dados são coletados nas ocorrências, né, nos registros de ocorrências nas delegacias, e aí tem diversos tipos, né, de ações violentas contra as mulheres. E desses diversos tipos de ações violentas contra as mulheres, a gente teve um aumento em todos eles nos últimos anos, tanto de 2022 para 2023, como de 2021 para 2022. Então, assim, por exemplo, que tipo, né, de ações violentas são essas? A gente está falando de homicídio, feminicídio, a gente está falando de agressões em contexto de violência doméstica, a gente está falando de ameaças, de perseguição e a gente está falando também de violência psicológica e estupro. E se a gente pegar só em 2023, as mulheres que foram atingidas por essas ações, né, violentas, foram mais de 1.200.000 mulheres atingidas que sofreram algum tipo de violência dessa forma. E o que a gente, né, o que é importante a gente destacar é que esses dados ainda podem estar subnotificados, porque provavelmente, né, na verdade, eles estão subnotificados, porque se a gente pega somente 10% das mulheres, né, conforme a
a PNAD, somente 10% já revelou isso para a gente. 10% das mulheres que sofrem violência, elas procuram um atendimento e procuram, fazem a denúncia, né, propriamente dito. Então, assim, se a gente for falar especificamente do feminicídio, por exemplo, a gente tem um dado alarmante que a gente teve o dado o pior, né, dado da série histórica desde que o feminicídio foi tipificado como crime em 2015. A gente tem até dados, né, do programa, se você puder comentar. Claro, claro. A gente teve, né, 1.437 mulheres, né, que perderam a vida. E dessas 1.437 mulheres que perderam a vida, representou já um aumento com relação ao ano passado. E, enfim, é um dado muito preocupante, né? E se a gente também fala de violência doméstica especificamente, a gente também tem um crescimento significativo. A gente teve cerca de 250 mil mulheres que denunciaram, né, violência doméstica em 2023, o que representou um aumento de quase 10% com relação ao ano anterior, perdão. E esse aumento, na verdade, revela para a gente o quão preocupante é esse quadro. Porque o que aconteceu, na verdade, é que a gente teve um grande boom na pandemia, né? E o país não conseguiu retornar a patamares anteriores à pandemia, né? A um patamar pré-pandêmico. Só para finalizar, para a gente falar de dois indicadores que são importantes do contexto da violência doméstica. O primeiro é com relação as medidas protetivas de urgência, que meus colegas vão falar, que são as medidas trazidas, vão explicar mais depois, posteriormente, que são as medidas trazidas, né, pela Lei Maria da Penha, e a gente teve um aumento também, em relação ao ano anterior, de 20%, foram mais de 600 mil pedidos de medidas protetivas e 80% delas foram concedidas. E, além disso, um outro dado bem importante é do Disque Denúncia, né, do 190, que as mulheres, elas denunciam, e é um número, assim, assustador, se a gente for ver que foram mais de 800 mil ligações, né, no ano de 2023, e essas 800 mil ligações, só para a gente ter uma ideia, significam 2.300 ligações por dia. A cada minuto, né, cada minuto que a gente está aqui, são 2 mulheres pedindo por ajuda. Então, são dados bem preocupantes, apesar da gente ter muitos avanços na lei, né, que é uma lei viva, a gente ainda tem também muito que caminhar, que é o que mostra esses dados. Eu acredito que ao longo do programa nós vamos ter que propor soluções, pensar a respeito disso também, né? Nós temos uma legislação maravilhosa, muito elogiada internacionalmente, mas os números não param de crescer. Quer dizer, como é por que desse conflito? Acho que nós podemos pensar nisso também ao longo do programa, mas eu queria fazer um breve parênteses de um trechinho da sua fala. Se você que está em casa quer denunciar, quer comunicar algum caso de agressão, ligue para a Central de Atendimento à Mulher, tá? É o Ligue 180, Ligue 180, tá bom? Natália, continuando, eu acho que seria interessante também a gente pensar nessa mulher que é agredida, né? Tem um perfil, quer dizer, existe uma incidência maior de casos em numa parcela da sociedade? Quer dizer, qual é o tipo da mulher mais agredida no Brasil? Marcelo, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizar pelo tema, que é de extrema relevância. E a respeito da pergunta, já começar assim, de início eu queria fazer só uma contextualização. Acho que é muito importante para quem está nos assistindo, né, quem está nos ouvindo, ter em mente que assim, a Lei Maria da Penha, ela protege as mulheres, independentemente de estado civil, de orientação sexual, de renda, de nível de escolaridade, de profissão, de ocupação. Então, a violência doméstica e familiar contra a mulher, infelizmente, ela atinge a todas as mulheres, pode atingir a todas as mulheres, e a Lei Maria da Penha propicia essa proteção para todas as mulheres. Então, em razão disso, mulheres em relação homoafetiva são protegidas, mulheres trans são protegidas. Então, eu quis fazer só essa contextualização, né, porque muitas vezes a pessoa que está nos vendo, né, a mulher que está nos vendo, não consegue, às vezes, se identificar como uma possível, né, vítima, ou como uma pessoa que pode
eventualmente precisar da proteção da lei. Então, a gente tem que ter bastante isso de forma muito clara. Mas, em termos de dados... Na violência doméstica não cometida por cônjuge ou por parceiro, por exemplo, uma neta que agride uma avó, também pode valer para... Isso, entra no perfil do agressor. Então, assim, só para fechar ali, né, a pergunta, assim, em termos estatísticos, a maior recorrência, né, assim, mais recorrente o fenômeno é entre mulheres negras, né, e jovens, entre 18 e 40 anos. Agora, sobre o perfil do agressor, como a gente está apontando ali, né, a maioria dos agressores são homens, geralmente os parceiros ou ex-parceiros. Mas a gente tem que ter em mente que o agressor também não é só essa relação amorosa, essa relação afetiva que a mulher tem. A gente tem que pensar que qualquer pessoa que esteja naquela situação, seja da unidade doméstica, de convívio, né? A gente pensa assim, albergues estudantis, repúblicas estudantis que convivem ali no domicílio, no âmbito familiar, e não precisa ser aquela família que tem coabitação, muitas vezes um tio, uma tia, uma mãe, uma avó, uma filha, pode sim ser um agressor, né, de praticar violência doméstica. E também a gente, claro, né, que é o que é bastante conhecido e até pela incidência, que são os parceiros, ex-parceiros, e que isso independe de coabitação. Né, basta estar numa relação íntima de afeto, né, que pode ocorrer e configurar um crime de violência doméstica familiar contra a mulher. Namorados, por exemplo, sim. Casais divorciados que estão em casas diferentes. Exatamente. Sim. A gente tem algumas perguntas em vídeo. Essa primeira não é o caso, depois nós vamos entrar com as perguntas feitas pela TV Legislativa do Paraná. Mas primeiro nós vamos pegar umas perguntas de Brasília, que a gente tem em vídeo. Vamos ouvir a Ana Keila Araújo, de Brasília, por favor. Minha mãe só conseguiu separar do meu pai depois que a Lei Maria da Penha entrou em vigor. Então foi bem perto ali, não existia nada na época que impedisse ele de voltar para casa. E aí foi um belo dia, né? A gente foi surpreendido com a lei e com certeza salvou aí a vida da minha mãe e da nossa família. A pergunta que eu tenho para fazer é, depois da Lei Maria da Penha, os casos diminuíram? Natália, você pode responder? Então, eu quero primeiro agradecer, né, a pergunta, a Ana Keila ter compartilhado conosco a história dela, né, lamentar que ela tenha tido essa experiência em casa e dizer que a experiência dela é importante, né, essa pergunta ela pode ajudar outras mulheres que estejam em situação igual. O que a gente vê hoje em relação à Lei Maria da Penha é que estudos feitos assim, com menos de 10 anos de edição da lei, a partir de 2015, já começaram a ser feitos estudos e pôde-se apontar uma diminuição na letalidade, ou seja, uma diminuição aí percentual de mulheres que vieram a morrer em decorrência, né, da violência doméstica e familiar, de agressões que configuravam violência doméstica e familiar. Isso ocorre porque a Lei Maria da Penha trouxe institutos que conseguem interromper o ciclo de violência. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, eu imagino, com os colegas, mas a violência vem em ciclos e a Lei Maria da Penha te fornece instrumentos que podem interromper esse escalonamento da violência. Mas, infelizmente, como a Daniela já apontou, ainda é um fenômeno recorrente. Então, a gente tem aí, como um fenômeno multifatorial, né, que pensar o que está além da lei, por que os números não estão diminuindo em termos de violência doméstica? É muito alarmante a gente ter um registro de 250 mil mulheres que sofreram violência doméstica e familiar apenas no ano passado. Né? Então, são 18 anos de Lei da Maria da Penha. O que está faltando? Né? Qual que é esse caldo cultural? Né? O que faz que nas relações interpessoais ainda sejam tão baseadas em violência de gênero? Sim. A gente tem outra pergunta, que é da Júlia Dalabona, de Curitiba. E agora sim, agradecer ao pessoal da TV Legislativa do Paraná, que gentilmente enviou essas perguntas. Vamos ouvi-la, por favor. Tive um caso aí que eu precisei recorrer à Delegacia da Mulher. Né, de primeiro momento, eu acho que assim, nós mulheres temos que agradecer por termos, né, um lugar em que a gente pode se expressar, enfim, e recorrer a uma justiça correta, mas acho que na prática não funciona tão bem assim quanto o esperado, né? Eu acredito que a mulher ela ainda precisa de muito acolhimento, né, de muita assistência, porque realmente nós, né, que já passamos por qualquer tipo de abuso, né, enfim, violência doméstica, vários outros tipos de violência, é mais necessário do que apenas um projeto de lei, né, mas sim de uma prática, e uma prática eficaz para nos manter seguras e, né, dispostas a voltar à rotina após a gente ter esse
prazo da denúncia, né? Como funciona? Como fica essa mulher, né? Que tipo de suporte ela tem após essa denúncia, né? Que não seja assim apenas ali na casa da mulher brasileira, ali apenas na delegacia, mas que suporte ela tem, né? Que tipo de pessoas ela vai precisar conviver, com quantas pessoas ela vai precisar dar esse relato até conseguir uma possível justiça. Então, assim, é um pós assim, que eu gostaria de saber que tipo de planos de ações que poderiam ser feitos para dar um melhor acolhimento para a mulher após um episódio traumático desse. Natália, eu acho que esse depoimento ele é importante para a gente perceber que lá na ponta a preocupação é realmente com a efetividade, né? Não adianta você ter um texto bem escrito se aquilo não estiver chegando de verdade no destino para qual aquela lei foi criada. Você acha que lá na prática, lá na ponta, essa mulher está sendo bem acolhida? Há mecanismos colocados em prática para garantir a proteção dessa mulher? Primeiro, também agradecer a pergunta da Júlia, né, e ela compartilhar com a gente a experiência dela. Lamento muito que ela tenha passado por tudo isso. E a gente espera, de nossa luta diária, que as futuras gerações, né, nossos filhos, eles possam conviver numa sociedade em que isso não seja uma realidade. Acho que a pergunta da Júlia é extremamente pertinente, né? No final das contas, não basta aquele acolhimento inicial. E a Lei Maria da Penha, ela demorou 10 anos para ser reformada pela primeira vez. Mas eu percebo nas reformas que estão sendo implementadas, inclusive nos programas de governo, uma preocupação muito grande pós primeiro atendimento. Né? Porque a mulher, ela muitas vezes permanece numa situação de violência por falta de alternativas. A mulher muitas vezes não tem para onde ir, um local seguro. Então a gente tem que ver a importância que tem as casas-abrigo, mas não só isso, a gente teve uma modificação legislativa muito recente, ano passado, prevendo a possibilidade de concessão de um auxílio-aluguel por até 6 meses para mulheres em situação de vulnerabilidade. A gente tem também, né, a Casa da Mulher Brasileira com uma equipe multidisciplinar, acompanhamento psicológico. Então, assim, eu vejo uma busca, tanto na legislação quanto nos programas, de tentar fazer com que essa mulher, após a violência, tenha meios, seja de programas de qualificação profissional, de inserção profissional, a garantia, né, de retorno ao trabalho após a necessidade do afastamento, prioridade na matrícula, né, em instituições de educação básica. Então, há sim uma preocupação cada vez maior de que essa mulher consiga romper com esse ciclo de violência e se manter. Não precisar voltar para aquele ambiente opressor de violência por falta de alternativa, por falta de renda, por falta de qualificação profissional. Então, essa é uma luta constante, mas que eu vejo sim um caminho que está sendo trilhado. E claro, né, a preocupação com a mulher no seu acolhimento durante o depoimento, para que ela não tenha que recontar, né, ser revitimizada durante todo esse processo, que ela consiga buscar justiça. Tem justiça. mecanismos, né, que prevêem essa economia do relato da mulher, a economia de vezes, né, que as autoridades têm que se organizar para que ela fale menos sobre o ocorrido, né? Isso, porque cada vez que ela conta, ela está sofrendo aquilo novamente, né? Então, assim, o depoimento dela, a ideia de está expresso na lei, né? É de evitar essa revitimização, evitar que ela tenha que ser inquirida várias vezes, a garantia de que ela não vai ter que encontrar com o agressor diretamente para ter essa inquirição. Então, é uma preocupação, sim, que a Júlia aponta e que a gente aqui, né, quem está trabalhando atrás e também nas linhas de frente nos programas tem e que deve continuar. Nosso produtor Robson é responsável por ir às ruas, ouvir as pessoas sobre os temas que a gente está discutindo aqui no Bora Entender, e às vezes ele tem dificuldade de encontrar pessoas que falem sobre determinados temas, mas não foi o caso desse programa. Para todas as pessoas que ele direcionou perguntas, as mulheres principalmente, a participação foi muito grande. Esse programa vai ter muitas participações justamente por isso. Provavelmente, entendo com base nisso e com outras questões também, que é um tema, infelizmente, muito presente no cotidiano da população brasileira, né? Vamos ouvir o Márcio Fernandes, de Brasília, por favor. Eu queria saber se a lei também atinge as mulheres trans e quais as propostas tem para alcançar cada vez mais, já que é uma pauta bem complicada, né? Tem muita repressão ainda e muita resistência contra. Diego, obrigado por participar, sua primeira participação. A Natália já tinha respondido essa pergunta, mas acho que não é demais a gente reforçar. Se você tiver algum complemento para fazer em relação à pergunta dele também, por favor. Marcelo, primeiramente, muito obrigado pelo convite, ter essa oportunidade de discutir um tema tão relevante socialmente. Obrigado aqui às colegas. Com relação à pergunta feita, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente
decidiu que sim, a Lei Maria da Penha se aplica para proteger as mulheres trans que são vítimas de violência doméstica familiar. Esse caso que chegou no STJ foi um caso muito dramático, em que uma mulher trans sofria violência do seu próprio pai, a violência doméstica familiar. E, a princípio, os tribunais os inferiores negaram a extensão desse âmbito protetivo, mas, de fato, a STJ se pronunciou que realmente a Lei Maria da Penha, ela lida com a violência de gênero. Então, se lida com a violência de gênero, nada mais justo, nada mais correto do que estender esse âmbito protetivo às mulheres transexuais. A sua resposta acabou entrando ali na pergunta que eu fiz anteriormente para ela. Então, vale para familiares também. Não é só aquela proteção em relação ao matrimônio ou à união estável. Ela é mais geral, né? Pega familiares. Sim. A questão doméstica de forma mais ampla de violência contra as mulheres, né? Daniela, a Lei Maria da Penha, a gente está falando aqui que ela é uma legislação muito elogiada internacionalmente, e mesmo a gente estando diante de tantos casos de violência, eu acho que a gente não pode deixar também de comemorar esses 18 anos. O pessoal até brinca na internet, é que ela está na maioridade, né? Completou 18 anos, então virou adulta de verdade, né? E eu acho que tem questões que a gente precisa abordar e a lei é ampla, são 14 páginas, né? Eu peguei impressa a lei, são 14 páginas, ela é muito detalhada, ela tem diversos mecanismos, especialmente de proteção, né? A gente fala na Lei Maria da Penha, a gente pensa muito na punição, mas eu acho que grande parte da lei, ela é mais no sentido de acolher essa vítima do que só no sentido de punir. Ela tem algumas punições também, mas muitas vezes voltada não para um sentido de punição, mas para um sentido de evitar que a mulher continue naquele cenário de violência. Como foi a aprovação dessa lei? Foi difícil? Houve muita polêmica? Como é que foi, assim, como surgiu essa lei no Brasil? Eu acho muito importante sua pergunta, Marcelo, porque a forma como a lei foi construída, ela nos diz muito sobre a sociedade que a gente vivia e a sociedade que a gente está construindo. O caso da Maria da Penha, né, ficou conhecido não só no Brasil, como internacionalmente, se tornou um caso emblemático, justamente porque ele diz ainda, mas dizia muito sobre muitas Marias, né? Muitas mulheres viviam a mesma condição de violência doméstica, mas ou não tinham ou não tinham coragem, né, de denunciar, ou mesmo que denunciassem, a denúncia ela não era acolhida pelas instituições responsáveis, como foi o caso da Maria da Penha, que viveu durante anos num contexto de violência doméstica. Ela sofreu 2 tentativas de homicídio, ficou paraplégica em uma delas, e isso em 1983. E somente o primeiro julgamento, né, do ex-marido, que ela chama de agressor, foi somente em 1991. E aí ele foi condenado, né, a 10 anos, a 15 anos de prisão, mas mesmo assim ele saiu em liberdade. O segundo julgamento, em 1996, a pena foi reduzida para 10 anos e 6 meses e ainda assim ele saiu em liberdade. E a execução da pena só aconteceu em 2002. E essa execução da pena ela só aconteceu porque havia todo um movimento de busca por justiça junto a mecanismos internacionais. Em 1998, a Maria da Penha, junto com organizações de direitos humanos, fez uma denúncia junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e aí essa denúncia, ao fazer essa denúncia, o tema ganhou muita visibilidade internacional, e o Estado brasileiro, 3 anos depois, em 2001, ele foi condenado por omissão e por não ter dado as respostas institucionais que a Maria da Penha deveria receber. Então, justamente por conta dessa punição, que em 2002 o Estado brasileiro é chamado, né, a agir, e que a execução da pena do ex-marido de Maria da Penha. E a lei, voltando para a lei propriamente dita, ela é aprovada justamente nesse contexto. Ela foi aprovada como uma resposta à pressão internacional, porque o Brasil era signatário
tanto da Convenção da ONU, né, mas também da Convenção Interamericana. E essa Convenção Interamericana, também chamada de Convenção do Belém do Pará, ela foi uma convenção, digamos, também emblemática e que deu ela deu as diretrizes do que seria depois traçado na Lei Maria da Penha. Então, a lei ela foi a primeira lei aprovada completamente de acordo com todas essas diretrizes internacionais de proteção de violência contra a mulher. Eu estive no P20 Mulheres há pouco tempo agora, que foi uma reunião das parlamentares das 20 maiores economias do mundo, mais países convidados, e eu achei interessante observar o seguinte: quando você trata da legislação voltada para a mulher, há digamos assim, uma suspensão das questões ideológicas. As mulheres se unem muito, você tem parlamentares da direita, da esquerda, todas elas conversando para tentar fazer essa legislação de proteção às mulheres avançar, né? O que é muito interessante da gente observar. Agora, Natália, para quem está sofrendo a violência, a mulher que está lá, que está numa situação sofrida mesmo, de violência, de agressão, e não sabe como proceder, qual o primeiro passo? Quer dizer, uma mulher que está em casa, o que ela tem que fazer para tentar sair dessa situação? Primeiro, Marcelo, vou retroceder um pouquinho. Eu acho que um primeiro passo, e mais difícil muitas vezes para a mulher, é se reconhecer enquanto vítima de violência doméstica e familiar. Então, as mulheres elas têm que entender, e isso é um passo muito difícil, porque são relações permeadas por afetividade. E acontece o ciclo de violência que eu tinha citado anteriormente, né, que geralmente é um período de tensão, tem agressão e logo depois um período de lua de mel, em que normalmente o agressor promete que nunca mais vai cometer nenhum tipo de agressão, se diz arrependido, dá presentes. E muitas vezes a mulher se sente, no meio desse ciclo, ela acredita que isso não vai acontecer. Só que o ciclo se repete e a cada vez que ele se repete, mais grave ele tende a ficar. Então, é muito importante a mulher se reconhecer e entender que a violência ela não é apenas a física. Ela inclui também a patrimonial, moral, sexual, psicológica, né, que os colegas vão tratar aqui também. Então, tendo esse primeiro passo, né, se reconhecendo ali ou sabendo de alguém que é vítima de violência doméstica, nós temos uma rede de atendimento à mulher que está disponível para fazer os encaminhamentos. Nós temos as delegacias da mulher, mas eu não tenho uma delegacia da mulher próxima à minha casa. Qualquer delegacia da Polícia Civil vai fazer o seu encaminhamento. Ministério Público, Defensoria Pública, as casas, né, da mulher brasileira, os serviços de assistência social, todos estão capacitados para recepcionar essa mulher e fazer os encaminhamentos. Não posso sair de casa, o que eu posso fazer? Ligue 180. Nós temos a Central de Atendimento à Mulher, que recebe denúncias e faz encaminhamentos. Ela é uma ligação gratuita. Eles, inclusive, podem explicar os direitos que a mulher tem, né? Exatamente. Então, faz os encaminhamentos, explica, tira dúvidas, recebe denúncias e funciona 24 horas e também é gratuita a ligação. Agora, não consigo também fazer agora tem situações assim, que são as emergenciais. Eu, mulher, me encontro em uma situação de emergência. Minha vida está em risco, estou numa agressão atual. Nesse caso, ligue 190. É importante ligar para a Polícia Militar e acionar imediatamente. E sobre isso, Marcelo, eu quero até fazer um adendo. Há casos de sucesso de mulheres que ligaram para a Polícia Militar, né, diz que 190, vou repetir, e que, não podendo falar claramente sobre o que estava passando, porque o agressor estava próximo, pediram uma pizza, pediram um frete, e o atendente, do outro lado, pôde, com a qualificação que tem, perceber que era um alerta, né, de violência e pôde socorrer essa mulher. E aí nós temos também, né, eu tenho que aproveitar a oportunidade para tratar de uma mudança legislativa que a gente teve em 2021, que foi o Programa de Cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, né, em que se instituiu a possibilidade da marca, né, do X vermelho na mão, né, ou de qualquer cor, para que as mulheres, mesmo sem falar, pudessem de alguma forma sinalizar e pedir ajuda. Então, há vários caminhos, acho que o mais importante é o primeiro passo para romper com esse ciclo. Diego, eu queria pegar um trechinho da fala da Natália para a gente discutir com relação aos tipos de violência. O que a Lei Maria da Penha aborda? Tem violência patrimonial, sexual? Explica para a gente aí o que pode ser alcançado por essa legislação. Marcelo, a lei traz algumas formas de violência, mas desde já reconhecendo que não se limita a essas violências previstas na lei.
Ali é um rol, enfim, das violências mais comuns, mais presentes na casa de, infelizmente, várias milhões de brasileiras. A violência física, que é a mais conhecida, que é qualquer dano, qualquer atentado contra a integridade física da mulher, o bater, a violência, o espancar. Mas nós temos também a violência muito presente, muito subreptícia, que é a violência psicológica. E a violência psicológica ela atinge basicamente duas esferas. A esfera de liberdade da mulher, de autodeterminação, quando muitas vezes o agressor quer controlar com quem ela anda, para onde ela vai, e também a esfera de autoestima da mulher. E muitas vezes xingamentos, às vezes, por exemplo, falar que a mulher está feia, que a mulher, digamos, está gorda, isso vai destruindo a autoestima, até mesmo a traição, a depender como ela acontece. Por exemplo, se o agressor, ele trai a mulher na frente da casa, na frente de todos os amigos em comum e não se importa, isso também é algo que vai atingir a autoestima da mulher. Então, tudo que atinge a autoestima e essa esfera de autodeterminação, de liberdade da mulher, por exemplo, acompanhamento, perseguição, controle com quem anda, para onde vai, isso tudo é violência psicológica. A lei também traz a violência moral, que é tudo que inclui a calúnia, a injúria, a difamação, tudo isso, de acordo com a lei, é violência moral. A lei também traz a violência sexual. E a violência sexual é muito mais ampla, porque muitas vezes quando a gente fala violência sexual, confunde com o estupro, né? Que talvez seja ali o ápice ali da violência sexual. Mas existem vários comportamentos. Como, por exemplo, o agressor, ele obriga a mulher a assistir cenas de filmes pornográficos que ela não quer assistir, ou participar de sexo com outras pessoas, ou, por exemplo, quando o agressor atinge também a esfera reprodutiva da mulher, tentando limitar os seus direitos reprodutivos, muitas vezes escondendo as pílulas anticoncepcionais, porque ele quer que a mulher engravide. Porque sempre o agressor ele quer tomar controle da vida da mulher. Muitas vezes na cabeça dele, ela engravidar é mais uma forma de ele ter controle sobre ela. Então a violência sexual uma também... violência reprodutiva ou violência sexual? É uma violência sexual, é porque ela abrange tanto essa expressão sexual, mas também essa expressão reprodutiva. E nós temos também a violência patrimonial, que é tudo que atinge os bens da mulher, mas não só isso. Quando, por exemplo, o agressor ele destrói os documentos da mulher, por exemplo, carteira de trabalho, RG, CNH, para que a mulher não consiga arranjar emprego, para que ela não consiga trabalhar, até mesmo os instrumentos de trabalho da mulher, como, por exemplo, digamos que a mulher trabalha ali com o seu computador, seu laptop, ele vai lá e destrói esse equipamento para que ela não consiga trabalhar, ou a máquina de costura, porque assim ele tem mais domínio. Então, a violência patrimonial é mais uma expressão dessa violência doméstica familiar. Mais uma vez, não se limita a isso. Nós temos outras formas de violência, como a violência política, que não estão efetivamente previstas ou taxativamente previstas na nossa Lei Maria da Penha. A lei é muito completa, né? Ela é muito abrangente. A gente tem dados, inclusive, sobre violência sexual. A gente trouxe algumas informações. Você pode comentar, por favor, Diego? Então, olha só, nós tivemos aí um aumento em 2023 em relação ao ano anterior de 49% dos casos de assédio sexual, 37% dos casos de importunação sexual. Então, são números realmente alarmantes e boa parte desses crimes eles acontecem justamente no ambiente doméstico e familiar. Boa parte deles realizados por parceiros ou por parentes, por tios, por pessoas próximas. Dados mostram que quase totalidade ou boa parte desses crimes acontecem dentro desse ambiente. E a Lei Maria da Penha serve justamente para trazer essas, como você mesmo falou, né? A Lei Maria da Penha ela é essencialmente protetiva. A Lei Maria da Penha tem um crime. Muita gente acha que a Lei Maria da Penha é uma lei que vem para criminalizar condutas. Não, ela vem essencialmente para proteger a mulher. O único crime previsto na Lei Maria da Penha é o descumprimento de medida protetiva de urgência. Mas as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha atuam, como a Natália falou, na interrupção desse ciclo de violência. E essa é a essência da Lei Maria da Penha. Temos dado das vítimas também, Diego? Olha só, os dados aí mostrados pelo Anuário de Segurança Pública, né, de 2024, mais recente, mostra que preponderantemente essas vítimas são mulheres e dentre as mulheres são as mulheres negras, porque aqui tem uma carga, né, uma dupla carga de discriminação, que é o fato de ser mulher e também de ser negra. Então, nós temos aí uma dupla filtragem social nessa discriminação que redunda no maior número de violência sexual contra as mulheres negras. São números realmente preocupantes. Vamos colocar mais um vídeo na tela então, por favor, da Gabriela Alves, de Curitiba. Vamos ouvi-la.
necessário para a gente ter essa segurança de que haverá uma consequência, de que o agressor ou o indivíduo que pratica esse crime, o que ele de fato vai ter como recompensa no sentido assim de sanção. Então, o que precisa, o que falta para de fato ter essa aplicação da lei e essa sanção para ele, né? Diego, eu sei que está previsto na lei, por exemplo, do agressor ser expulso de casa pela autoridade policial, pela autoridade judiciária, ele pode perder o porte de arma também, né? Explica pra gente esses mecanismos ali do Estado, dessa mão do Estado tentando proteger essa mulher alcançando o agressor. A primeira coisa é a gente entender que o agressor ele vai responder penalmente pelos crimes que ele praticar. Então ele vai responder pelo crime de ameaça, pelo crime de lesão corporal, pelo crime de stalking, perseguição, as figuras, né, os crimes previstos nas leis penais. Mas a Lei Maria da Penha traz medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, justamente no intuito de interromper esse ciclo de violência. Um deles, muito bem trazido por você, é o afastamento do agressor do lar, de convivência com a ofendida. Em regra, essa medida protetiva de urgência ela é determinada pelo juiz, mas houve uma mudança recente na Lei Maria da Penha que permite, naqueles municípios pequenos, ali onde não tem fórum, que são os municípios que não são sede de comarca, em que eu tenho um caso ali de risco à integridade física, à integridade psicológica da mulher que é atual ou iminente, que o delegado de polícia, ele realiza esse afastamento. Ou, se o delegado não estiver presente, o próprio policial que está ali de plantão realiza esse afastamento. O juiz, depois, em 24 horas, só vai convalidar esse afastamento. Isso é uma forma de trazer a efetividade da lei, inclusive para as cidades pequenas. A questão da posse e do porte de arma. Uma das medidas também é o juiz determinar que haja a suspensão da posse de arma ou até mesmo a restrição. Por exemplo, digamos que o agressor ele é policial, o juiz ele pode, de fato, suspender esse porte de arma de fogo. Ou outra forma é ele restringir. Por exemplo, olha, esse agressor, esse policial só vai usar arma de fogo em serviço. Quem é responsável por controlar isso aí é o chefe imediato desse agressor. E é ali que está responsável por entregar a arma no início do serviço e recolher a arma no final do plantão. O juiz que vai definir no caso concreto se é suspensão, se é restrição. Uma coisa muito importante que a lei traz, e de fato, muita gente não vislumbra qual é o motivo da lei, né? Qual o propósito da lei. A lei fala de acompanhamento psicossocial do agressor. E muita gente, quando veio essa alteração na Lei Maria da Penha, pensou, mas como assim? Atendimento psicossocial? O cara é um agressor, ele tem que ser punido e não ser acompanhado psicossocialmente. Mas quando a lei faz isso, ela faz de forma muito feliz, por reconhecer que, infelizmente, a violência doméstica e familiar contra a mulher é algo que vai passando no nosso país de geração para geração. É algo que aquela pessoa, infelizmente, viu dentro de casa, viu o pai fazer. O pai, por sua vez, viu seu avô fazer. E uma hora isso tem que acabar. Uma hora a gente tem que parar de naturalizar, a nossa sociedade tem que parar de naturalizar a violência contra a mulher, seja em qualquer uma de suas formas. Então, ao realizar esse acompanhamento psicossocial, é para o agressor entender de maneira muito firme de que, de fato, o que ele está fazendo é algo errado e não algo normal que ele está apenas reproduzindo ao ver no interior da sua família. E a delegacia? Os municípios são obrigados a oferecer uma delegacia especializada nesse atendimento à mulher? O atendimento pode ser feito de forma genérica? Tem alguma regra com relação ao Estado acolhendo essa mulher? A lei, ela é uma lei federal, então ela não pode determinar, até mesmo pela autonomia dos entes da federação, dos estados, não pode determinar, por exemplo, que os estados criem delegacias especializadas no âmbito das polícias civis. Mas ela sugere assim de forma não a obrigar os estados a criarem essa despesa, mas é muito positivo estar previsto na lei no sentido de que os estados eles podem criar, não devem, mas podem criar essas delegacias especializadas. São muito interessantes, por quê? Porque ali a mulher ela vai receber um atendimento policial especializado. E é interessante porque, apesar de a lei não obrigar a criação dessas delegacias especializadas, a lei fala que a mulher tem direito ao atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto, ou seja, 24 horas, e prestado preferencialmente por servidoras, por policiais mulheres. Então, ao prever o direito, meio que obriga o Estado a fornecer esse atendimento especializado. E nada mais lógico do que fornecer esse atendimento especializado pela criação das DEANs, das delegacias especializadas em atendimento à mulher. Natália, a gente tem uma lei, como a gente já disse aqui algumas vezes, considerada muito avançada, mas eu disse no início do programa que
tem pessoas ali argumentando que ainda precisa, que há espaço para evoluir ainda mais. Você tem informação a respeito de projetos de lei? Há alguma discussão importante no Congresso ou fora daqui, no sentido de que é preciso avançar ainda mais com essa legislação? A gente tem modificações da Lei Maria da Penha. Então, para trazer alguns exemplos aqui, um exemplo que já foi até mencionado, que é a própria lei de feminicídio, que fez uma alteração no Código Penal para tipificar o feminicídio como crime, é uma lei de combate, né, à violência contra a mulher, mas não necessariamente a violência doméstica, a modificação da Lei Maria da Penha. Outra lei também nesse sentido foi a lei de importunação sexual, que também foi uma lei no sentido de coibir e tentar diminuir, né, a violência contra a mulher. Agora, com relação a mudanças na Lei Maria da Penha, eu acho que um exemplo bom é o que o Diego já trouxe, que é a questão das medidas protetivas de urgência, que quando a lei foi criada, essas medidas protetivas de urgência, elas não eram, assim, o descumprimento dessas medidas protetivas de urgência não era considerado um crime. E aí só posteriormente é que foi considerado um crime, mas a Lei Maria da Penha, ela é uma lei muito viva, né? Então, ela está completando 18 anos agora. E, por exemplo, a modificação mais recente, que é uma modificação relevante, foi, por exemplo, de dar atendimento prioritário às vítimas de violência doméstica, tanto no Sistema Único de Saúde, no SUS, quanto no Sistema Único de Segurança Pública. Vamos de mais participação, então? Yuri Micos, de São José dos Pinhais. Vamos ouvi-lo. Gostaria de saber se já teve alguma mudança, já fizeram alguma atualização na lei e também se já tem algum projeto em andamento, alguma coisa que já diz sobre se vai ter uma futura mudança ou não nesta lei. Acho que a Natália já falou um pouco, o Diego pode complementar? Então, eu trouxe uma colinha aqui de alguns PLs em andamento, pelo menos assim, os mais relevantes que eu vi. Olha só, nós temos hoje 788 PLs visando alterar de alguma maneira a Lei Maria da Penha em andamento aqui na Câmara dos Deputados. 788. Eu elenquei aqui alguns, por exemplo, PL 586 de 2021, da deputada Lauriette, estabelece uma ampliação do âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha para envolver relações hierárquicas. Isso é interessante por quê? Porque hoje o âmbito de aplicação é a unidade doméstica, como a Natália trouxe muito bem, a casa, enfim, em que se vive. Eu troquei o nome no início da pergunta, né? Foi a Daniela que respondeu. Nós temos também a relação familiar, como muito bem trazido aqui, e também as relações íntimas de afeto. Mas nós não temos hoje a questão hierárquica, por exemplo, no local de trabalho. Porque muitas vezes uma conduta praticada no ambiente de trabalho, ela não é por uma questão de puro assédio moral, mas porque envolve também uma questão de gênero. Do chefe, por exemplo, assediar moral ou sexualmente a mulher porque a acha inferior, por uma questão ligada umbilicalmente à violência doméstica familiar contra a mulher. Então, essa alteração aqui, ao meu ver, é muito relevante. Nós temos o PL 1713 de 2022, que veio do Senado Federal, do senador Stevenson Valentim, e aumenta o prazo de representação nos crimes de ação penal pública considerada representação, que hoje, por exemplo, crime de ameaça, que é o mais comum, que a mulher tem 6 meses para representar as autoridades a partir do momento do cometimento desse crime. Esse prazo ele passa a aumentar para 12 meses. Nós temos também o PL 1591 de 2022, do capitão Alberto Neto, que tipifica a omissão de comunicação, que já existe com muito sucesso na lei Henri Borel, em que aquela pessoa, o vizinho, agora não tem mais esse negócio de não se mete a colher em briga de marido e mulher, aqui agora vai ter que meter a colher, porque senão vai cometer crime de omissão de comunicação. Isso é muito relevante. Já está na lei Henri Borel e, se colocado na Lei Maria da Penha, eu acho que traria muito benefício para muitas vítimas de violência doméstica familiar contra a mulher. E nós temos o PL, aqui outro que eu levantei, 1000 de 2023, que ele deixa de aplicar chamadas escusas absolutórias, porque hoje, se nós temos um crime patrimonial, sem violência ou grave ameaça, praticado no âmbito da sociedade conjugal, não há responsabilização criminal, né? Há uma escusa absolutória com relação àquele crime patrimonial, o que é um contrassenso. Por quê? Porque você tem a Lei Maria da Penha definindo a violência patrimonial e se, por exemplo, o parceiro pratica, dilapida o patrimônio da mulher, ele não responde criminalmente por aquele diante das escusas absolutórias. Então, esse PL, ele retira essa escusa absolutória, né, essa não responsabilização,
caso esse crime patrimonial aconteça no contexto de uma violência doméstica familiar contra a mulher. Então, é outro que eu trouxe aqui, dentre 788 PLs em tramitação na Câmara dos Deputados. É, muita coisa ainda para ser debatida, né? A Natália falou aqui anteriormente desse problema do ciclo da violência dentro das casas, no sentido de que há fases ali, né? Primeiro vem a agressão, depois vem aquele período que parece um período de calmaria, e depois essa violência volta a acontecer e, na esmagadora maioria dos casos, ela nunca retrocede, ela só avança em gravidade, né? Mas, Diego, uma mulher, por exemplo, que nesse período de calmaria retira a queixa, o Estado pode tocar essa denúncia sozinho ou automaticamente o agressor está livre? Depende do crime cometido. Se é um crime que a gente chama de ação penal pública incondicionada, vou dar um exemplo, lesão corporal, qualquer natureza, é o mais comum que ocorre, né? Esse crime, ele é de ação penal pública incondicionada, então a partir do momento que a mulher ela trouxe ao conhecimento das autoridades, por mais que ela chegue na delegacia e fale que é muito comum, né, retirar a queixa, não vai voltar a marcha ré. Aquela representação, aquele processo penal, aquela ação penal, ela vai caminhar, independentemente de a mulher querer ou não que essa ação penal continue. Mas alguns crimes, por exemplo, o mais comum, crime de ameaça. O crime de ameaça é um crime que, para ser processado, ele precisa de uma representação da vítima. Sem representação, o Estado ele não pode processar. É o chamado crime, mais uma vez, de ação penal pública condicionada à representação. Nesses casos, a Lei Maria da Penha fala que a mulher, até o recebimento da denúncia pelo juiz, ela pode se retratar ela pode desistir dessa representação, até o juiz receber a denúncia do Ministério Público. Mas mesmo assim, digamos que ela foi lá antes do juiz receber a denúncia. Mesmo assim, vai haver uma audiência, a lei fala que é uma audiência especialmente designada, com a presença do juiz e do MP. Até porque é uma forma de se evitar que muitas vezes a mulher está indo ali porque ela está sendo ameaçada. Muitas vezes o tentar demover ou retirar essa representação, se retratar, faz parte desse ciclo de violência. E diante da sua sensibilidade, da sua experiência, tanto o representante do MP quanto o juiz pode ter essa possibilidade de evitar que a mulher, de fato, exerça esse direito de retratação, tá? Nessa audiência especialmente designada. E essa audiência tem que acontecer. Era muito comum a mulher chegar na secretaria da vara e simplesmente dizer que queria se retratar e não haver audiência. A STJ falou, ei, não, tem que acontecer. Juiz, vai ter que fazer audiência sim. E nesses casos em que o juiz tinha procedido dessa maneira, de fato encerrar a instrução processual penal e extinguir ali o feito, teve que voltar atrás e ter que fazer audiência para que a mulher pudesse confirmar essa retratação. Aí vem a sensibilidade ali de quem está analisando, de ver se tem risco de ameaça, se a mulher está ali, né? E às vezes não, às vezes ela resolveu desistir mesmo, mas a justiça tem que entender que a agressão vai ocorrer novamente, né? E continuar observando aquele caso. Natália, a mulher que foi agredida, ela tem benefício por lei? Tem diferença, por exemplo, de quem está no regime CLT, da mulher que está desempregada, da mulher que é servidora pública? Há benefícios, há proteções, melhor dizendo, benefícios previstos para mulheres agredidas? Sim, como eu até retratei um pouco anteriormente, né, tem uma preocupação da lei em fazer com que essa mulher, após a denúncia, busque a sua autonomia, a sua inserção, a sua recolocação em localidades seguras, né? Então a gente vê para a servidora pública, por exemplo, ela tem prioridade na remoção, né? Seja dentro do próprio órgão, para outras localidades. E para seletista, nós temos uma garantia de estabilidade no emprego de até 6 meses, ela precisa se afastar do trabalho. Em muitos casos, a mulher tem que se afastar, né, da sua localidade, então a lei vem prevendo essa estabilidade no emprego de até 6 meses. Quando a pessoa não tem condições financeiras, nós temos um encaminhamento para assistência jurídica, assistência social também, mas para uma assistência jurídica especializada também, que pode, inclusive, realizar já para essa mulher todos os procedimentos necessários aí para um divórcio, para uma dissolução de união estável. Além disso, eu citei anteriormente a previsão do auxílio aluguel, né, que é uma previsão bem recente, que é uma das medidas protetivas de urgência para a ofendida, que pode ser concedida pelo juiz, a depender ali, no valor vai ser conforme a sua vulnerabilidade econômica e social. E
por até no máximo 6 meses. Né? A gente tem também a previsão, por exemplo, de prioridade, né, para matrícula em instituições de educação básica, para ela e para os seus dependentes, na proximidade que seja mais conveniente do seu domicílio, porque muitas vezes ela precisa sair daquele local que estava, e tem filhos, eles precisam se matricular em uma escola, e esse processo todo é garantido o sigilo pela lei, né, da situação que está ali por trás. Porque a gente sabe que muitas vezes a mulher tem vergonha de expor, não quer compartilhar, né, e acaba muitas vezes se silenciando com medo da exposição, né, de ter sofrido violência doméstica e familiar. Então, a lei se cerca de muitos mecanismos para tentar auxiliar a mulher nesse processo, né, de quebra do ciclo de violência. Daniela, a gente sabe que a Lei Maria da Penha ainda tem algumas polêmicas ali setorizadas, né? E tem gente que diz que ela é muito dura contra o agressor. Enfim, não é minha opinião, mas eu tenho que trazer as opiniões que a gente tem por aí, né? Internacionalmente, como é que estão os outros países? A Lei Maria da Penha, ela é uma inovação brasileira? Tem outros países que adotam legislações semelhantes? A Lei Maria da Penha, como a gente já mencionou anteriormente, ela é considerada uma referência internacional. Na verdade, ela foi a primeira, né, como eu mencionei anteriormente, a se adequar completamente à Convenção Interamericana, Convenção do Belém Pará, e justamente porque a grande inovação dela é porque ela traz várias medidas que a gente já está discutindo aqui, mas a combinação desse tipo de medidas, que são as medidas protetivas com medidas punitivas em menor grau, mas que tem, e também preventivas, né? A Lei Maria da Penha também tem uma vertente, né? Tem uma preocupação também em tentar prevenir a violência contra a mulher, de modo a ter ações educativas e campanhas de conscientização. Então, como ela abarca, e ela também é preocupada com a capilaridade no acolhimento e no atendimento à mulher, né? Que tem uma rede de proteção, como a Natália já falou muito bem, e também o Diego. Então, como tem essa combinação de fatores, isso é considerado, digamos assim, uma grande inovação no combate, numa legislação de combate de violência doméstica. Tem alguns países que também têm legislações que vão nesse sentido também, como, por exemplo, a Espanha, que é considerado o caso, na verdade, mais famoso, né, na Europa, de violência na verdade, de legislação de combate à violência de gênero. Nós temos também o Canadá, que também tem legislações semelhantes, que traz essa preocupação com o acolhimento da vítima. E nós temos também, um outro exemplo, também é a Suécia, que recentemente tipificou violência psicológica como uma violência doméstica. E aí eu acho, só complementando, que é importante a gente dizer que violência, né, nesse sentido, isso está ampliando a percepção da sociedade e até das próprias mulheres agredidas, de que a violência doméstica não é só olho roxo, né? Ela é uma violência patrimonial, ela é uma violência psicológica ou até mesmo moral. Então, ela pode ter várias facetas, assim. Enfim, pessoal, esses países, eles abarcam tudo isso. Sim, nosso programa está chegando ao final, mas eu acho que dá tempo rapidinho da gente ouvir a Bruna Ramos, de Brasília, por favor. Queria saber se existe algum projeto para tornar a lei mais acessível para as mulheres do campo. Pode responder, Daniela? Sim, vou tentar ser rápida, né, porque nosso tempo está acabando. Foi muito interessante a pergunta da Bruna, porque justamente o Brasil, no último relatório periódico universal, que é um acompanhamento que a ONU faz a todos os países, uma das várias recomendações do Brasil foram nesse sentido de aperfeiçoar o atendimento à população do campo. E a gente tem, né, na própria constituição da lei, que é essa questão, a gente sendo um país de tamanho continental, né, a questão da capilaridade, de ter uma rede que atenda, que chegue, né, que atinja aos pequenos municípios, realmente é um desafio, mas que vem sendo enfrentado muito com o aperfeiçoamento do 180 e também das redes de proteção.
Pessoal, quero agradecer demais pela participação de vocês. Tenho certeza que o programa esclareceu muita coisa para as mulheres que estão em casa, para os homens. Acho que foi muito esclarecedor. Quero agradecer de verdade por vocês terem feito essas explicações, terem trazido essas explicações maravilhosas. Obrigado de verdade, viu? E não se esqueça, se você quer denunciar algum abuso ou quiser saber quais são os seus direitos em caso de agressão, ligue para o 180, Central de Atendimento à Mulher. Se você quiser assistir ou rever este programa, basta acessar o portal da Câmara na internet ou nosso canal no YouTube. Eu aproveito para agradecer pelos quase 1.200.000 inscritos. Muito obrigado de verdade. Na semana que vem, a gente vai discutir o mercado de crédito de carbono. E quem vai apresentar é a minha amiga Carol Nogueira. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.